Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão e você já conhece esse cantinho aqui onde nós gravamos os nossos momentos, onde o Senhor tem nos dado da sua palavra, porções diárias, porções em que Ele se revela de uma forma simples e reflexiva para cada um de nós. Tivemos aí no final do ano alguns momentos de reflexão com edições especiais de Natal, de Ano Novo, também nas férias. O Senhor nos deu alguns momentos de reflexão fora daquilo que estávamos falando, viemos falando acerca de Davi, e nós iremos retomar ainda o assunto acerca de Davi, esse tema tão importante, este homem que deixou tantas lições para nós. Mas eu quero fechar com vocês o último tema que nós falamos aqui sobre lições da vida de Ana. Lições da vida de Ana. Tem uma frase muito interessante que diz assim: se Penina não provoca Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, não nasce Samuel. E essa é uma grande realidade. O que é o tema central da vida de Ana foi a provocação que ela passa através de Penina, o choro que vem acompanhado com a oração, que foi devido à provocação de Penina, mas o grande milagre que ela recebe, que é o profeta Samuel. Ou seja, antes de nascer Samuel, você irá passar por dias difíceis, dias de provocações, dias de choro, dias de lamento, mas Deus tem um grande milagre reservado para você, para a tua casa e para a tua família. Então nós vamos hoje fechar este tema de edição especial, lições da vida de Ana, e eu quero acompanhar com você aqui, 1 Samuel capítulo 1, nós vimos aqui no nosso último momento que existia um homem, que era chamado Eucana, que ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. E é interessante que nós aprendemos com a lei mosaica, que um homem, quando ele tinha sua primeira esposa e ela não pudesse lhe dar filhos, então a lei de Moisés permitia que este homem se casasse novamente, para que ele pudesse ter descendentes, gerar descendentes. Então eu acho interessante quando você vê no capítulo 1 de 1 Samuel, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E a primeira coisa que eu aprendo com a vida de Ana, né, falando hoje do nosso momento de reflexão, se eu pudesse agora colocar em formas de subtítulos, é que Ana aprendeu a conviver com as diferenças. Será que eu e você sabemos viver e conviver com as diferenças? Será que nós, no nosso dia a dia, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com aquelas pessoas que moram conosco, com a nossa família, será que nós sabemos lidar com as diferenças? Porque a impressão que eu tenho neste texto é que Penina não sabia lidar com as diferenças. Porque a vida de Penina era baseada na provocação e na irritação à vida de Ana. Penina vivia para irritar Ana, mas Ana não fazia nada com Penina. Você não vai ver a Bíblia relatando ou dizendo que Ana tinha uma contrapartida para Penina, que tinha uma resposta para Penina, que provocava a Penina, não. Então o que eu aprendo aqui é que Ana sabia viver com as diferenças. Você imagine conviver com uma mulher dentro da sua casa, permitido pela lei mosaica, uma mulher que poderia dar filhos ao seu marido e você não poderia dar ao seu marido esse presente, esse grande presente, principalmente para o povo de Israel. Porque também para um israelita, para uma mulher israelita, não ter filhos era sinal de maldição. E tem situações que nós passamos que as pessoas podem estar olhando para mim, para você e pensando uma maldição caiu sobre ele, uma maldição caiu sobre ela. Mas a Bíblia fala algo interessante, versículos 3 e 4. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Siló era o centro da adoração. Hoje você vai à igreja para adorar ao Senhor. Naquele tempo as pessoas iam a Siló. Então, naquele tempo, o centro da adoração era Siló. E aí você vai ver aqui a Bíblia dizendo que no versículo 3 e na parte B, estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Segunda lição que eu aprendo com a vida de Ana. Nunca pare de adorar. Nunca deixe Siló.
Nunca permita que o inimigo tire da sua mente que você não esteja mais no lugar da adoração, no centro da adoração. Não, faça como Ana, de ano em ano. Ana ia junto com seu esposo, junto com a sua rival Penina, junto com os filhos de Penina, para adorar e cultuar ao Senhor em Siló. Mesmo que ela não tivesse os seus filhos, mesmo que o maior sonho da vida dela, que era dar filhos ao seu marido, ao grande amor da sua vida, mesmo que ainda não tivesse se concretizado nem se realizado, Ana estava ali adorando ao Senhor, mesmo sendo estéril, mesmo tendo se tornado estéril, como diz a Bíblia. A Bíblia tem um versículo muito interessante, Provérbios 24, versículo 10, e eu sempre lembro do meu esposo quando eu leio esse versículo. A Bíblia diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ele sempre fala isso. Em momentos difíceis, em dias difíceis, eu vejo ele aconselhando pessoas assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É no dia da angústia que você tem que buscar forças em Deus e ir para Siló. Buscar a Deus, adorar a Deus, mesmo que ao lado da tua rival. Você precisa estar ali, buscando ao Todo-Poderoso, aquele que pode mudar a tua vida e a tua história. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: porque quando sou fraco é que sou forte. A parte B deste versículo fala isso. O apóstolo Paulo sabia que nos dias de maior crise, de maiores fraquezas, é quando ele buscava forças em Deus. Então ele se tornava forte. E eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida hoje. Se você hoje se encontra fraco, se você hoje se sente fraco, é aí que você está forte. Porque a tua força, a tua fortaleza, a tua provisão, tudo isso virá do Senhor dos Exércitos. Lembra de Davi? Quando ele estava ali diante dos gigantes, do maior desafio da sua vida, ele fala para Golias: Golias, tu vens contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Penina não estava afrontando apenas Ana, mas estava afrontando ao Deus de Ana. É interessante que ali nós temos duas mulheres israelitas. Penina era israelita, Ana também era. E quantas vezes no meio do povo de Deus nós podemos observar esse tipo de provocação, esse tipo de irritação. E eu quero dizer para você, seja uma bênção na vida do teu irmão. Não desanime a tua irmã. Olhe para aquela pessoa que está vivendo uma grande luta e diga para ela: olha, você ainda vai conseguir esta vitória. Você vai alcançar todas as promessas de Deus para a tua vida. Mas muitas vezes no meio do povo de Deus nós temos pessoas que estão desanimando o nosso coração. Eu lembro também dos espias, aqueles 12 espias que foram enviados por Moisés, depois também por Josué, para verem a terra prometida. No tempo de Moisés, apenas Josué e Caleb voltaram dizendo que a terra era boa. E os outros diziam: a terra está cheia de gigantes. Qual é a sua ótica acerca da terra prometida? São os gigantes que tem lá para você derrotar? Ou é uma terra boa que mana leite e mel? E os gigantes, Deus dará conta e dará cabo de cada um deles. No tempo de Josué, também Josué envia espias à terra, mas os espias também voltam dizendo que a terra tem muitos gigantes, anaquins, filhos de Anak, e que a terra era muito perigosa. Então Josué precisa animar o coração dos espias. E assim também fez Moisés. Moisés deu ouvido a Josué e Caleb. E por isso, irmãos, Josué e Caleb fizeram parte daquela geração que entraram na terra prometida. E Josué ainda recebeu a bênção de ser o sucessor de Moisés. E Caleb teve o seu ânimo, o seu vigor renovado. A Bíblia diz que Caleb, com 80 anos, 85 anos, ele sentia o vigor de 40. Isso por quê? Porque Deus havia trazido sobre Caleb o renovo. Deus havia trazido sobre Caleb a graça, a bênção divina. E eu quero dizer para você que não importa a tua idade, não importa a tua dificuldade, o Senhor tem para ti o renovo de Caleb. Amém? E aqui eu vejo a terceira lição na vida de Ana. Ana não tinha uma casa cheia de filhos, mas ela tinha o amor de seu marido. Versículo 5 diz, de 1 Samuel capítulo 1. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. É interessante, queridos, que o versículo 5 diz que foi o Senhor que tornou Ana estéril. Foi o próprio Deus que permitiu a esterilidade na vida de Ana. Ana não nasceu estéril. O Senhor a tornou estéril. E o que eu aprendo aqui? Que Ana não tinha, então, uma casa cheia de filhos, mas Ana tinha o amor de Eucana, o amor de seu marido. Aqui você vê que Eucana dava
quando ele oferecia o seu sacrifício, o versículo 4 diz que ele dava porções a Penina e também aos seus filhos e filhas, ou seja, aos filhos e filhas que Penina tinha dado a ele. Mas a Ana, ele concedia a porção dobrada porque ele amava. Eu quero dizer para você aquilo que se encontra em Isaías 61. A Bíblia diz que em lugar da vergonha tereis dupla honra. Aguarde no Senhor, espera nele, porque o que Deus está preparando para você é porção dobrada de bênçãos, é dupla honra, é coisa tão grande, queridos, que todos vão ficar confusos com o que Deus está fazendo na tua vida, mas você poderá dizer, só o Senhor é Deus, só Ele é Deus sobre a tua vida e Ele certamente te honrará. Você pode olhar para os lados e ver pessoas que possuem muitas coisas que você não tem, mas você tem o amor do seu marido. Você tem o amor de Jesus e Ele está preparando porção dobrada para você. Creia nisso. Amém? O quarto ponto e a quarta lição da vida de Ana que eu aprendo com esta mulher incrível. Todos nós temos uma Penina em nossa vida. Todos nós temos uma Penina em nossa vida. Versículos 6 e 7 a Bíblia diz. A sua rival a provocava excessivamente, ou seja, ela passava do ponto. Você conhece alguém que te provoca, que te irrita, ao ponto de passar do ponto? Perdão pela redundância, mas é isso mesmo que eu quero dizer para você. Pessoas que vivem a te provocar excessivamente, diz a Bíblia. E aí o final do versículo 6 diz, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Por que Penina provocava Ana? Porque o Senhor havia encerrado a madre de Ana. E aí o versículo 7 diz, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, olha Ana em Siló, olha Ana no centro da adoração, olha Ana na casa do Senhor, a Bíblia diz que a outra a irritava. Aqui a Bíblia já começa a chamar de Penina de a outra. Quando Deus começa a não nos chamar mais pelo nome, é porque Ele não nos vê com o nome pelo qual fomos chamados. Você sabe que você foi chamado para ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não foi chamado para ser a outra ou outro, porque Penina não estava também mais na visão do Senhor. A vida dela era provocar Ana. Essa mulher era insatisfeita, irmão. Sabe por quê? Porque ela não tinha o amor do seu marido. Ela tinha filhos, mas não tinha o amor do seu marido. Pessoas olham para você e estão insatisfeitas. Sabe por quê? Você pode não ter algumas coisas, mas você tem o amor de Jesus que é nítido na tua vida, é claro na tua vida. E essas pessoas, mesmo cheias de bens ou de poderes, elas não têm o amor de Jesus, o brilho de Jesus que você tem. E é por isso que você incomoda tanto a Penina. E a Bíblia diz que então a outra vivia a irritar Ana, aqui no versículo 7. E então Ana chorava e não mais comia. Será que você está deixando de comer? Será que você só vive a chorar por causa da sua rival Penina? Porque a outra vive para te irritar? Eu quero te trazer uma palavra de ânimo nessa noite. Nesse dia, nessa tarde, talvez você esteja assistindo essa mensagem. Todos nós temos uma Penina em nossa vida. Não existe uma pessoa que não tenha alguém que se levante para irritar, para provocar, para roubar a sua fé. E aí vem o grande segredo da vida de Ana. Eu quero lembrar a você que o objetivo de Penina é te irritar. Tirar o foco da tua adoração ao Senhor e transferir para ela. Penina quer fazer isso, chamar a atenção para si, fazer com que você não adore ao Senhor, fazer com que você só chore, não venha comer, fazer com que você não esteja em Siló para adorar, mas sim para chorar. Esse é o foco de Penina. Tirar a tua adoração ao Senhor e trazer para ela, tirar a tua atenção do Senhor e transferir para ela. Mas hoje essa Penina vai cair por terra na tua vida, em nome de Jesus. Não deixe de ir a Siló adorar o Senhor. Quinta e última lição que eu aprendo com Ana. Ana tinha alguém que se importava muito com ela. Versículo 8 diz assim, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Este versículo é o indicativo de que Penina então tinha dado a Eucana 10 filhos. Quando Eucana diz para Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, ou seja, Penina já havia dado a Eucana, 10 filhos, enquanto Ana não tinha nenhum ainda. Você imagina a primeira gestação, Penina mostrando para Ana. E aí, Ana, nenhum filho ainda? Estou no meu primeiro, meu primogênito. Imagina vir o segundo e ela dizer, Ana, estou grávida de novo, e você? Terceiro filho, Ana? Não é possível que você não esteja grávida, eu já estou dando o terceiro filho, Eucana. E assim foi no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, e provavelmente Penina então já tinha dado 10 filhos a Eucana.
enquanto Ana permanecia sem filhos. Eu não sei se o teu inimigo mostra a barriga para você e diz, olha, já estou gerando mais um milagre, você ainda não tem nenhum. Eu quero dizer para você, olhe para Penina com compaixão, com graça, com amor e com perdão, sabendo que aquele que está preparando para você o teu milagre não será qualquer um desses 10 filhos, mas será o teu Samuel. Você já ouviu falar acerca de um nome dos filhos de Penina? Não. Você conhece o outro filho de Eucana? Desses 10 filhos que provavelmente Penina deu a Eucana, você conhece pelo menos um nome de algum? Mas você conhece Samuel, filho de Ana, filho de Eucana. Porque aquilo que o Senhor prepara para a tua vida é algo excepcional. É fora do comum. O que Deus tem para você não é aquilo que está na rotina dos homens, é algo sobrenatural. Não é o que está no natural dos homens, é algo que é sobrenatural. Deus tem Samuel para você. Não olhe para os 10 filhos de Penina, olhe para o que Deus tem reservado para a tua vida. E o que eu aprendo aqui no versículo 8 para nós encerrarmos, que Deus se incomoda com o teu choro. Deus se incomoda quando você não come. Deus se incomoda quando você está triste. Sim, Deus se incomoda. Porque Eucana, ele estava incomodado pela sua esposa não estar comendo, pela sua esposa estar chorando. Aquilo entristecia demais o coração de Eucana. E Deus se entristece quando nós estamos assim. Deus está atento ao teu choro. Deus está atento às peninas que estão à tua volta, te irritando, te provocando. Saiba que o Senhor é melhor para você do que qualquer privação que você esteja passando. Você está passando por privações? Saiba que Deus é melhor e maior do que qualquer privação que você esteja vivendo. A privação de Ana era não poder ter filhos, mas o Senhor, como diz Eucana aqui para ela, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Se ele cerrou a madre de Ana, somente ele poderia abri-la. E abriu. Graças a Deus por isso. Nasce o profeta Samuel, lá no versículo 20. Deus se lembrou de Ana e ele também se lembrará de você. Apenas confie. Apenas confie, porque o Senhor é contigo. Olhe para o Samuel que está por vir e não para os 10 filhos que Penina teve e que nós sequer sabemos o nome. Isaías 49, versículo 16, a Bíblia diz que o seu nome e o meu nome estão gravados nas palmas das mãos do Senhor. Então ele não pode nos esquecer. Como o Senhor vai esquecer de alguém que está gravado na palma de suas mãos? É impossível, querido. Eu quero te animar no dia de hoje, dizendo para você, espere, o teu tempo vai chegar. Se o Senhor cerrou a tua madre, se você está passando por alguma privação, é porque só Ele pode abrir a tua madre. Só Ele pode abrir portas que estão fechadas. Só Ele vai te colocar em lugares de honra. Só Ele vai poder te dar Samuel. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que o melhor de Deus está por vir sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui estão vidas que precisam de um verdadeiro milagre. E eu peço ao Senhor neste momento que o Senhor possa conceder a cada vida aqui, está ouvindo esta mensagem, o milagre, a provisão, que nasça neste momento Samuel, que nós estamos esperando. Senhor, aquele que fechou a madre, que possa abri-la nessa hora. Pai, tira-nos do deserto, tira-nos das privações, segundo a tua vontade, segundo o teu tempo, que o nosso choro possa gerar Samuéis em nossas vidas, que o nosso choro possa ser entendido como orações, que nós nunca venhamos a desistir da tua casa, nem de Siló, nem do centro da adoração, porque este é o segredo, não parar de adorar. O segredo está em não dar ouvidos à Penina. O segredo está, Senhor, em saber que nós temos alguém que se importa muito conosco. O segredo está em aprendermos a convivermos com a diferença, a não parar de adorar, a entender que ainda que a nossa casa não esteja cheia de filhos, nós temos alguém que nos ama. E a entendermos também, Pai, que sempre haverá uma Penina em nossa vida. Eu quero abençoar cada vida neste momento, pedindo ao Senhor que o Senhor possa te abençoar e te guardar. Que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. E que o Senhor traga sobre ti a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo momento de reflexão.